Um ano de mudanças, um devocional centrado em desfrutar de Deus, escrito por Nicolás Trenchini e narrado por Léo Barreto. Dia 283. Como tomar decisões? O quinto princípio. Quarta parte. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Romanos 14, versículo 14. Por que passar tantos dias considerando como tomar decisões? Porque não passa um só dia sem que você e eu tenhamos que pensar e decidir inúmeras vezes. Como diz Paul Tripp, você pensa, você nunca para de pensar. Você pensa muito mais do que você está ciente. Seus pensamentos o influenciam mais do que você imagina. No momento em que você parar de pensar, você estará morto. Mas aqui está o que todos nós precisamos entender. Nossos pensamentos nunca são neutros. Todos os nossos pensamentos possuem raízes profundamente religiosas. Todos os nossos pensamentos são moldados pela forma como estamos aptos a responder aos maiores dilemas da vida. Todo mundo pensa acerca dessas questões e as respondem de alguma forma. Quarta pergunta. Tenho paz ao escolher isso? Em Romanos 14, Paulo nos adverte que na hora de tomar decisões cinzentas, nosso sentido de paz interior, embora seja subjetivo e possa nos enganar, é útil para decidir o que fazer em certas circunstâncias particulares. Para Paulo, nada é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considerem. Para ele é impuro. O que o apóstolo está dizendo? Em poucas palavras, que deveria decidir não fazer aquilo que minha consciência condene. Ou seja, há certas situações sobre as quais a Bíblia não dá nenhum mandamento explícito. Com quem se casar, que tipo de automóvel devo conduzir, que trabalho é melhor, se é correto tomar vinho. Em casos assim, ou seja, em áreas cinzas, nem todos os cristãos concordam. O que pode me ajudar a decidir? Minha própria consciência. Se eu decidir fazer algo que a Bíblia não condena explicitamente, como ir de férias ao Caribe, mas faço sem paz ou com má consciência, então isso, embora não tenha nada de errado, se transforma em algo mal para mim. Serei o primeiro a reconhecer: os sentimentos são enganosos. Sentir paz ou não sentir paz não deveria ser o fundamento principal sobre o qual nos apoiar para tomar decisões, mas um dos múltiplos meios que Deus nos deu para o seguir. Deve, sem dúvida, ser subordinado e filtrado pelos princípios que falamos anteriormente. Por isso, deixei para o final, mas, por sua vez, devo crescer em minha habilidade de usá-lo. O que quero dizer? O autor de Hebreus nos dá um dado muito interessante sobre esse termômetro interno que Deus nos deu. O escritor nos informa que a consciência se aperfeiçoa e se desenvolve com o tempo e o bom uso, e, portanto, uma vez atualizada, a uma melhor versão de si mesma pode ser de grande ajuda na hora de decidir. Diz Hebreus 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Claro, o grande perigo da consciência é que também é perfeitamente possível experimentar o processo inverso. Paulo chama esse processo de cauterizar a consciência, em 1 Timóteo 4, versículo 2, e a mesma ideia também está presente em Efésios 4, versículo 19. Cauterizar a consciência é colocar a consciência na geladeira, é congelá-la.
é tirar sua sensibilidade para discernir e valorizar biblicamente o bem e o mal. Como entorpeço a minha consciência, ignorando quando ela me diz para agir ou não. Em outras palavras, repetindo uma e outra vez um pecado sem ter em conta o que o meu termômetro interno me diz para fazer. Como diz Efésios 4, versículo 19, quando fazemos, endurecemos o coração. Chegamos a ser insensíveis e cometemos toda espécie de impureza. Em síntese, sentir paz ao tomar uma decisão é um dos meios que Deus nos deu para crescer em sabedoria e segui-lo. Devemos usá-lo? Sem dúvida, mas com muita cautela. Lembre-se que há poucas coisas mais enganosas do que nossas próprias emoções, nossos próprios sentimentos e nossa própria opinião. Jeremias 17, versículo 9. Como nos adverte Provérbios 12, 15, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos, para orar e meditar ao longo do dia. Não seguir o que me dita minha consciência me leva à frieza, mas seguir imprudentemente o que me ditam minhas emoções me leva ao auto-engano. Queremos dizer algo importante antes de você parar de ouvir este áudio. Nosso desejo como ministério é oferecer esses áudios e muitos outros recursos de forma totalmente gratuita. Você sabe como pode nos ajudar a continuar oferecendo-os sem nenhum custo? Não vamos pedir dinheiro. O que gostaríamos que você fizesse é comprar qualquer um dos nossos livros e presenteá-lo a alguém. Dessa forma, você está colaborando com o nosso ministério e nos ajudando a continuar oferecendo iniciativas como essas. Ao mesmo tempo, você está ajudando outras pessoas a desfrutar mais de Cristo. Muito obrigado. Se você deseja acessar mais recursos relacionados ao ministério Mudanças Profundas, convidamos você a buscar-nos nas redes sociais ou visitar o nosso site www.cambiosprofundos.com/pt.